seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Abradilan Cash. Eu sou Viviane e hoje estou aqui para conversar com vocês e com os meus convidados sobre o crescimento do associativismo no Brasil. Estão aqui comigo Alan Fernandes, CEO da Inova Drogarias. Alan, seja muito bem-vindo, um prazer enorme. Não é a primeira vez que eu entrevisto você, mas é a sua primeira vez no Abradilan Cash. Estou muito feliz de poder contribuir de alguma forma aqui. Obrigado, você é você é muito generosa quando a gente faz alguma coisa com você, porque você consegue Muito extrair, né? obrigada. E ao vivo é melhor, né? Porque das outras vezes a gente interagiu, mas foi à Pela distância, tela, né, né? online. Então é um prazer para mim. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. E temos também Jefferson Jardim, CEO da Farmes, rede de farmácias. Primeira vez que a gente conversa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito pelo convite, Viviane, pela confiança, pela oportunidade também da gente falar um pouco da Farmes, do Espírito Santo, do trabalho que a gente desenvolve lá e um pouco da nossa história também dentro do associativismo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Bom, se você está aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente, e ativar as notificações. E também siga o perfil da Abradilan no Spotify, todos os conteúdos estão disponíveis para você gratuitamente. E aí, vamos lá. Eu tenho aqui um pouquinho da história de cada um, eu queria colocar alguns números para a gente dar um pontapé inicial na nossa conversa. A Inova Drogarias, ela tem 10 anos de mercado, 670 farmácias licenciadas em todo o país. Ela nasceu em Minas Gerais, meu atual estado, não sou mineira, mas abracei esse estado de coração, e promete um crescimento médio de 26% nos primeiros 30 dias com a bandeira. Essa aí é a promessa da Inova Drogarias. Já a Rede Farmes é do Espírito Santo, nasceu em 1997, possui 220 lojas em 35 municípios do estado. Em 2023, abriu uma loja em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, está em expansão também. A meta é chegar a 250 lojas até o final de 2024, com pelo menos 10 lojas na Bahia. Cresceu 18% em 2023 no faturamento, 35% na expansão de lojas. E a meta é R$500 milhão em vendas para 2024 e para 2030, R$1 bilhão em vendas. Alan, você quer compartilhar com a gente as suas mais algumas metas também? Eu acho que assim a gente está desde 2011, Vivi. Então, 2011. dá mais um pouquinho aí em anos aí, então 13 anos, né? 13, ok. O número que a gente tem lá, ele é um número, no ano passado o mercado cresceu 12, a gente na média, a gente cresceu 13,8%, né? Então, o que é interessante do nosso modelo é que tem uma certa... As lojas são bastante heterogêneas, né? Óbvio que as lojas que estão entrando agora já entram... Acho que a gente também amadureceu ao longo do tempo, então a gente consegue diminuir a curva de aprendizado e entregar mais punch, mais potência, mais rápido, né, para os investidores. E, enfim, esse ano eu preciso de 750 lojas. Essa É a sua meta. esse Maravilha. é o ponto, Tá né? bom, tá bom. Mas antes de falarmos do associativismo em si, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês chegaram a esse setor, né? Por exemplo, como você, Alan, chegou ao licenciamento e como você, Jefferson, chegou ao associativismo, como o negócio de vocês foi transformado por esses modelos. 1997, né? Eu acredito que naquele momento o associativismo estava chegando no estado do Espírito Santo. E naquele momento também existiam já grupos de farmacistas se juntando, se unindo, e tenho para mim que o objetivo principal era juntarmos compras para que a gente pudesse comprar melhor, né? E aí a Farmes foi uma mistura de Big Pharma na época com Rede Farmes até então, antes da mudança da marca. E aí depois a Big Pharma, os empresários que estavam lá saíram, permaneceram na Farmes e a Farmes seguiu a sua trajetória daí para frente. 5 anos depois, 97, 3 anos depois surgiu a Febrafar, e 2 anos depois da existência da Febrafar, em 2002, a Farmes, já com 5 anos de existência, se associou à federação.
E daí a gente começou a ter um entendimento um pouco mais diferente de que o negócio não se limitava somente a você comprar bem. Não seria esse o ponto principal. E a Febrafar contribuiu muito e contribui até hoje, trazendo para a gente uma leitura que é preciso você ter mais ferramentas, é preciso você entender um pouco mais do seu próprio mercado, de como você amarrar ali o seu cliente com você, fidelizar ele através de estratégias, de ferramentas de gestão. O início da trajetória foi assim. Você tinha uma farmácia, você era um empresário independente, você já tinha uma rede? Não, eu sou gestor da Farms, eu não tenho farmácia. Trabalho dentro da administração, ali sou o CEO da empresa, responsável por tocar toda a nossa operação administrativa e dali criar as estratégias para todas as 220 lojas com todo o nosso time que segue com a gente lá. Mas eu não sou empresário, não tenho farmácia, nunca tive. Por enquanto, não. Será? Quem sabe daqui a pouco. Alan, como é que você começou no associativismo, no licenciamento de marca? Porque a Inova é um licenciamento. A gente tem associativismo, licenciamento e franquia. São 3 modelos, né, que a gente vê no mercado. Sim. Então você tem o associativismo puro e simples. Sim. Quando começa, como o Jefferson contou aí, né, o pessoal fala, vamos juntar para a gente pegar a indústria e tal. Isso realmente, ainda existe isso muito forte, né? Tem gente que ainda bate nessa tecla e a gente fala, cara, cuidado, um ajuntado não faz um rico, tem que tomar um cuidado danado com isso. E aí a gente tem, e graças a Deus a gente promove essa mudança, né? Porque ao passo que a gente imprime um nível concorrencial no mercado, acaba que eles começam a entender, opa, peraí, comprar bem não é o único problema que a gente tem que ter volume para venda, esse é o grande negócio. Então, o que a gente tem além disso? A gente tem franquia, né? Que são poucas vezes que atuam ainda como franquia, e licenciamento de marca, que eu acho que é uma das primeiras empresas a levantar essa bandeira de licenciamento de marca, com apoio até do Edson, da Febrafar. Eu falei, Edson, eu quero montar uma empresa, depois de ter passeado por uma associação, depois de ter sido dono de farmácia, quebrei algumas vezes com meu pai, é uma história bem legal, mas aqui eu acho que não cabe, porque nós vamos dar uma volta muito grande. E a gente não sabia, na época que eu tinha farmácia, que meu pai tinha farmácia, a gente não sabia desse movimento. Até tinha a Droga Rede, que estava surgindo lá na mesma época, 97, 98. E o processo seletivo era bacana, era muito bem feito, então não chegava até a gente que tinha uma gestão ainda engatinhando ali naquela época. Saí da farmácia, fui trabalhar em rede como farmacêutico, né, que é a minha formação, fui farmacêutico, gerente. E aí, quando eu cheguei numa rede, o cara tinha 30 lojas, não ia na farmácia, eu falei, bom, então tem coisa diferente acontecendo. Porque eu, com uma farmácia só que fazia 450 entregas a dia, tinha um volume interessante. Conseguimos não dar conta do negócio, o problema é gestão. Aí fui fazer Empretec, Fundação Getúlio Vargas, MBA em Gestão Empresarial, depois, recentemente, Nortus, enfim, a gente não pode parar de estudar, né? A franquia veio, ela tentou crescer ao passo que o associativismo crescia, só que a franquia trouxe, via de regra, talvez uma impressão com as entrevistas que a gente fez, um contrato muito amarrado, que aí os donos de farmácia ficavam com muito medo de franquia, né? Da vez eu falava, você é franquia? Não, franquia eu não quero. Então, a gente criou o licenciamento de marca, ou a gente participou da criação desse movimento, que é um contrato que te permite não ter uma decisão colegiada. Então, a marca é minha e da Lidiane, minha esposa. Então, nós somos 65 colaboradores, né? E lá a gente consegue ter um pouco mais de rapidez, mas assim, a Farms é um ótimo exemplo de que atua muito rápido, que move rápido, né? Que executa rápido, realmente um exemplo a ser seguido. Então, a gente, de associação que deu certo também, né? Porque muitas vieram morrendo no caminho. Então, em 2011, saí de uma associação e falei, Edson, eu não dou conta daquilo não, cara, eu preciso criar um outro negócio. Não, beleza. Aí eu fui como convidado lá na Febrafar. E aí, depois de logo de um tempo, a gente começou a ter algumas lojas. A meta era 30 lojas em 4 meses, que é o que eu precisava para pagar minha conta, né? Para comer, beber, dormir, pagar o aluguel do escritório, aluguel do apartamento. Com 8 meses tinha 80 lojas e daí cresceu bastante, sabe? Muito. Muito. Cresceu bastante. Eu costumo dizer que no passado a gente pagava para trabalhar. Agora a gente já está trabalhando de graça. Já evoluímos bastante.
E é engraçado que nesse meio tempo surgiram 2 farmácias. Uma que recentemente, eu caí para dentro da operação, Vi. Fui abrir farmácia, fechar farmácia, fui fazer formação de gerente, formação de balconista, porque e não tá muito diferente de quando eu era gerente de loja também, não. Só que tem mais tecnologia, cara. O negócio deu uma complicada, sabe? Se o cara não tiver a pegada da inovação, do querer aprender, do mão na massa, ele não consegue realmente dar a ordem que precisa. Por exemplo, atendimento de WhatsApp. Eu tava vendo aqui, tem um amigo que tá demonstrando isso aqui. Cara, 2 minutos no máximo. Se passar, não dá. Agora o a cliente gente... vai embora, desiste. Você tem dashboard aqui, opa, a venda caiu. Caiu onde? Porque a lucratividade caiu por quê? Né? Então isso está me dando de novo uma vontadezinha aqui, eu não sei não. Então tem 2 lojas, uma em Varginha, onde é a sede da Inova, outra em Curvelo. As 2 lojas têm uma característica aqui muito próxima das características das lojas que a gente já tem. Loja de 500, 600 metros quadrados dentro da rede. Mas uma é 90 metros, a outra 65 metros quadrados. Então tô lá copiando o dia a dia, sabe? Eu acho assim, a gente abriu um pouquinho aqui para falar que tem o modelo associativista, tem o modelo de licenciamento, tem o modelo de franquia, mas no final das É contas, soma, né? é soma. É isso, você trouxe a palavra, né? É o que a gente pode fazer melhor, com mais força, com mais eficiência, Organizado. juntos. Né? Não importa se é o associativismo, se é o licenciamento, se é a franquia, o ponto é a soma, vamos somar, porque juntos a gente vai conseguir ir mais longe, né? O Edson Tamássia fala isso muito, né? Isso é um mantra, né, de vocês. Eu tenho alguns números aqui que eu quero colocar, que é o seguinte, olha, eu peguei esses números com a Febrafar, que a Febrafar hoje ela tem uma grande representatividade. A maior rede associativista do Brasil tem 1.438 lojas. Essa é uma rede associativista pura, associativismo puro. Para vocês terem uma noção do tamanho disso. Uma rede com mais de 1.400 lojas. A Febrafar ela tem 67 redes associadas que representam 15.208 pontos de venda. Já aumentou. Tive lá essa semana, são mais de 16 mil lojas já. É todo dia. Eu peguei esses dados há 2 semanas, 3 semanas, talvez, isso já Graças a Deus a gente desatualiza. Ai, não, é assim, não tem como acompanhar. O associativismo cresce acima do mercado, o faturamento hoje das redes da Febrafar está em 30 bilhões de reais, aproximadamente, né? Muito dinheiro. E eu disse que ele cresce acima do mercado porque o varejo ele cresceu 8,15% em 2023 e as redes da Febrafar cresceram 12%. Então você vê que cresce acima do mercado. Dependendo do mate, né? Deu algumas diferenças aí, né? Você vai pro close-up, deu mais... Esse dado aqui é a IQVIA. Isso, show. E a gente sabe que tem. Os dados, eles não são verdades absolutas. Eles servem são quase vivos, né? Todo dia muda e eles servem apenas para nos dar uma noção daquele mercado, né? É isso. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Ouvir dos dois. Por que essa explosão do associativismo, do agrupamento? Qual o motivo para tantos proprietários e proprietárias de farmácia estarem buscando se unir a outros empresários? Se juntar a alguém ou alguma coisa é muito difícil e muito desafiador. Eu falo assim que às vezes as pessoas pensam que entrar no associativismo vai resolver a vida dela. Depende muito. Depende muito daquilo que a pessoa está disposta a se sacrificar. Você precisa abrir mão de muitas coisas. Uma delas é da autonomia do seu próprio negócio. Porque se você decidiu seguir junto com alguém, você vai precisar seguir algumas regras, algumas diretrizes, algumas obrigações. Em alguns momentos, você vai precisar permitir que alguém interfira diretamente no seu negócio. Para quem está disposto a isso, a gente costuma dizer até lá na Farms que antes da gente admitir alguém para dentro da associação, é preciso saber se aquela pessoa, se aquele empresário tem perfil do coletivo. Se ele está disposto a trocar informações, receber informações, mas também se ele consegue se adaptar a todas elas, se ele gosta de compartilhar os cases, tanto positivo quanto negativo. Né? E a partir disso, aí sim faz sentido toda essa explosão do associativismo.
o Alan disse bem, né? As pessoas começaram com aquele negócio de vamos nos juntar para a gente poder ficar mais forte, para a gente poder crescer. E aí, vamos procurar uma associação daqui ou dali. E aí que vem toda essa questão. A Febrafa nos ensina muito sobre isso também. Não se trata de mensalidades, não se trata de royalties, né? Se trata realmente de você entender qual é o processo. Se for para você, como empresário, querer entrar dentro de uma associação, ou de uma franquia, ou de um licenciamento, querendo acreditar que, mas qual é a despesa? Esquece. Deixa para um outro momento. Não é isso. O que você vai absorver disso? Quais são as ferramentas que você vai poder usufruir? O que isso vai representar lá dentro do teu negócio, dentro da tua loja? A partir daí, quando tem esse entendimento que você fala assim, pô, isso vai agregar no meu negócio, aí você consegue entender o verdadeiro papel do associativismo, da coletividade, aonde eu compartilho com você o que deu certo, você executa na tua loja e você me diz o que você tem feito para que eu também possa aprender e também poder fazer. Nossa, acho que foram anos assim passados, praticamente com o Edson Tamassia repetindo as mesmas coisas. Mas por que ele está repetindo as mesmas coisas? Porque eu ainda não compreendi o verdadeiro sentido. Então, cresceu-se muito, com certeza, os números são muito maiores do que o mercado, porque a grande maioria vem entendendo isso, as associações, vem entendendo esse processo e vem caminhando, compartilhando com as suas associadas ou com as suas licenciadas. Outras associações que pensam exatamente no contrário disso, acabam que também não estão conseguindo prosperar, porque às vezes no cenário da leitura se fala muito da independente, mas existe também as outras associações e franquias que também crescem abaixo do associativismo por meio da Febrafa. E aí por quê? Eu acredito que é toda essa mistura, onde se você tiver mais focado no financeiro em si, de arrecadar algum tipo de coisa, daquilo que era lá do passado, provavelmente você não vai conseguir entregar nada para quem se disponibilizou a entrar dentro da sua marca, dentro da sua associação. Pelo menos a Farms tem se mantido firme nesse propósito, que é o segredo do nosso negócio, o segredo do nosso sucesso, está no desenvolvimento e no crescimento das lojas. Todos nós trabalhamos com o objetivo de todas as farmácias crescerem. Se isso não tem acontecido, tem alguma coisa errada com a gente. Se isso tem acontecido e os números mostram que está no bom caminho, é sinal que a gente está no caminho certo. Eu aprendi a gostar desse negócio de inovação, sabe? De startup, de estar nesse meio. Fomos para São Francisco, fomos para Israel. Agora não dá para ir para Israel, né? É uma pena. Agora em abril nós vamos para Alemanha e Holanda com um grupo de empresários, não só do ramo farmacêutico, não. A gente vai com faculdade, com indústria, pessoal do Porto Seco, que trabalha com comércio exterior e tal. E aí quando você chega lá, você dá uma olhada, você volta doido. Eu falei para a Lidiane, dessa vez, pelo amor de Deus, não deixa eu abrir mais nenhum CNPJ não, porque senão a gente fica louco, né? Mas o que faz o cara querer empreender? Essa é a grande questão, né? O empreendedor mesmo, ele sai para empreender por uma necessidade, via de regra. E isso balizou, só essa necessidade balizou muito a baixa qualidade de gestão que retrata o resultado dos independentes. É de lá que está saindo a maior mortalidade, é de lá que está saindo o menor crescimento, é de lá que a indústria não consegue... De lá do independente. Do independente, que a indústria não consegue montar uma cadeia para fazer a pulverização para atender. E aí, assim, os caras quando veem que a gente tem, de repente, uma OL diferente, que a gente tem, de repente, um relacionamento com uma indústria, que não medicamento até, mas que representa muito, aí eles vêm procurar a gente e falam, não, beleza, consigo te entregar. Só que, se não houver um crescimento, um volume... recentemente, teve lá no escritório, a gente faz o onboarding das lojas por mês, seguramente. Deve chegar lá a gente consegue qualificar pelo inbound marketing, vai umas 20 e poucas lojas, e a gente deixa entrar 5. Porque na hora que você vai perguntar qual que é o teu objetivo, eu entendo que ele quer melhorar de vida. Como vocês selecionam? Opa, aí a gente usa um funil de vendas aí... Fala um pouquinho pra gente. Bem interessante. O cara tem que ter autoridade, ele realmente tem que tomar a decisão.
A gente gosta de investidores, mas que tenham capilaridade na execução, porque senão não adianta nada. Farmácia é um negócio de ticket médio, compra recorrente, é um ticket médio baixinho, com uma margem é marginal, então você precisa fazer volume, porque senão não sobra dinheiro. E tem que ter dinheiro para investir. Infelizmente, não dá para começar uma loja igual... Eu comecei loja com meu pai sem nada, cara. Dava. Você tinha fidúcia do mercado, você tinha credibilidade, você pedalava o estoque de uma loja para outra e hoje em dia não dá mais. A gente precisa também, assim, validar o ponto. Porque quando essa loja, ela vem, normalmente o cara... Teve um cliente lá que falou assim, mas por que esse ponto não? Porque o ponto é meu. Eu falei, tá, o ponto é teu, mas o ponto é ruim. Não vai ter fluxo de pessoas lá. A gente também valida a capacidade... Então tá, não é um investidor, é ele. Qual que é a vontade desse cara de fazer acontecer? Tô montando para o meu filho, para minha filha. Eu falo, não, peraí que essa relação já começou meio estranha. Né? Então, a gente vai... É nisso, mais ou menos isso, tá? Tem mais coisas que a gente vai batendo papo e as pessoas, ao decorrer da conversa, uma conversa ali, assim, sem muito protocolo. E aí tem o protocolo, mas assim, a gente tenta não ser protocolar na conversa, porque ninguém aguenta mais atendimento robotizado, né? E aí os nossos SDRs lá validam e passam para os closers. O que são os SDRs? SDRs Sales Development Research, ou enfim. Se eu errei, eu vou te explicar no português claro aqui. Melhor. Quando eu caio lá no Instagram, no Facebook, um interessado que preencheu um formulário e deixou lá para nós o interesse, aí eu tenho uma primeira pessoa que liga para ele e falou, e aí, tudo bom, Zé? Bom, o que você está precisando, Zé? Ah, não, quero montar uma farmácia. Tá, onde que é? Tá. E a gente já entrega, faz essa pesquisa e já entrega para ele ali alguns pontos importantes para ele montar o modelo de negócio dele, o plano de negócio dele. A gente chega a ponto, Vivi, hoje lá na Inova, de sentar um cliente e falar assim, esses dias vieram 2 farmacêuticos que trabalhavam na Drogazil. Falei, cara, qual que é a meta? E bom serviço, porque a hora que eu comecei a perguntar, falou, peraí, já entende, é do mercado, qual que é? Quanto você ganhava lá? Aí os 2 falaram para eles, falaram, legal, então a gente já tem um objetivo de resultado da loja. Quanto você precisa vender para fazer esse resultado? Eu não sei, falei, peraí, vou te explicar. Aí abri o PAI, que é o painel de aferição de indicadores lá da feira, falou, na média, é isso aqui que dá, vamos fazer a conta contrária agora? Quanto que é teu aluguel, tal. Aí eles saíram com um plano de negócio, já com o mínimo para o ponto de equilíbrio, já formatado. Aí eles me perguntaram, como é que eu faço? Falei, cara, vocês estão numa cidade pequena, interior de Minas. Está numa cidade pequena, sabe o que você tem que fazer? Calçar a cara e visitar teus vizinhos tudo. Teu vizinho tem que saber, porque é o teu vizinho que vai bancar o teu negócio. Teu vizinho tem que saber que você está montando uma farmácia. E aí é legal, a gente tenta ir para esse lado prático, porque depois que o cara montou, às vezes é o dinheiro da vida, é o dinheiro do sonho dele lá. Os 2, realmente, um estava trabalhando de Uber, porque enquanto saiu da Drogazil lá, e o outro ainda estava trabalhando, mas cumprindo o aviso. Então julgo eu que era um bom funcionário, né? Porque a empresa que deixa cumprir aviso é porque o cara está entregando alguma coisa. E aí eles estão montando a segunda. Mas aí você está falando de profissionais que estão montando a sua primeira farmácia. Primeira farmácia. Começou do zero com a gente. Mas eu estou pensando aqui naquele independente que já tem uma farmácia, sei lá, há 30, 40 anos, né? E que está lá todo dia naquela batalha. Qual é o que motiva esse independente, esse dono de farmácia, a dar esse passo, a pegar o telefone e ligar e dizer, olha, eu quero me associar, ou a entrar no site, preencher o formulário, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Vou te dar um dado. Sabe que horas do dia que o pessoal mais preenche o formulário? Das 10 da noite a 1 da manhã. O horário em que o cara tá tendo insônia, porque não para de pensar... Sacou? É isso. Saquei, ele não consegue dormir, porque ele não sabe como é que ele vai resolver os problemas dele. Então, o cara que procura o associativismo, ele já está desesperado. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque independente de franquia, de licenciamento, não importa. Se ele entra achando que é a tábua de salvação, mas ele não entende que tem a parcela dele de execução lá, aí a gente vira peso, então, aí a gente vira despesa. Vamos pontuar claramente em que pontos o associativismo, o licenciamento em que pontos eles podem ajudar esse independente? Como que o associativismo ajuda? Como que o licenciamento ajuda?
Acho que tem uma premissa que vale tanto para o associativismo quanto para o licenciamento, né? É a mesma É, coisa, né? Trata Vamos tudo hoje, igual. vamos tratar Tudo tudo igual. igual, agrupamento, todo é, mundo junto. hoje o independente, ele sequer consegue acompanhar os próprios números. Então ele não sabe quanto ele paga do aluguel, quanto aquilo representa, se a folha de pagamento dele está adequada com o faturamento dele. É, ele mistura as contas pessoais com as contas da empresa, ele paga a escola do filho pelo CNPJ, ele paga a conta de energia da casa dele pela conta da farmácia. Então, ele acaba misturando muitas coisas, não consegue fazer a gestão do próprio negócio. E aí ele começa a se aproximar ou de querer que alguém ajude a ele a fazer esse processo. Por isso que eu digo, é uma premissa que para ambos vale associativismo e licenciamento. Hoje, até mesmo se um empresário não quiser acompanhar os próprios números, a associação e o licenciamento acompanha para ele e direciona ele. Aí a outra questão é ele executar, né? Mas os números vão mostrar se ele está prosperando, ele está executando. Se ele não está prosperando, ele está cometendo alguma falha dentro do processo. E aí, normalmente, é o ponto de partida para que ele possa se aproximar. Eu preciso que alguém me ajude a acompanhar meu próprio negócio. Como que eu tenho que fazer? Aí ele vai nos procurar. E aí tem um problema aí, você tem que clusterizar esses clientes. Porque não dá para tratar todo mundo igual. Você tem um cara que passa por isso vendendo $500 mil, que eu já peguei. Você tem um cara que passa por isso vendendo 30 mil. Exatamente. O Jefferson descreveu perfeitamente o cenário. Né? Então a questão não é faturamento. Não, a questão é a educação para esse cara administrar. Ele não tem gestão do negócio. Por exemplo, eu cansei de ver, com pequenos ajustes, o cara começa a livrar mais 2, 3% de margem ali, que dependendo do volume, paga mais um colaborador, paga uma conta dele. Ele não consegue receber representante na farmácia. Ou então, ele está deixando muito tempo com o representante na farmácia, porque a maioria deles faz compra, a maioria deles faz o financeiro. Porque a compra, o CMV é alto. Então ele não quer delegar isso para alguém. Então a gente tem que ir fazer o processo de educação, mostrar que tem os dados, que tem processo. Vem cá, deixa eu te mostrar como é que faz um calendário bonitinho de compras. Tem um sistema, hoje a gente já usa isso. Você vai dentro do banco de dados dele. Ele não precisa nem te mandar as informações mesmo, não. Assim, a IQVIA dá, a gente tem parceria com eles. Mas se você quiser copiar em tempo real as vendas que estão acontecendo lá na farmácia dele, você consegue copiar e corrigir. Ou pelo menos, o Zé, vendeu margem negativa aí, hein? Pagou 10, vendeu por 9. O que aconteceu? Quem que tá com a senha para dar desconto aí, Zé? Então a gente chega nesse nível. Vocês chegam no detalhe. Chega no detalhe. A gente consegue. Agora você falou, a gente conversou antes um pouquinho, Alan, e você falou você usou o termo contribuição genuína. O que você quer dizer com contribuição genuína? O Jefferson já deu uma pincelada aí, né, Jefferson? Assim, ganhar dinheiro é bom. Ninguém tá falando que nós temos um negócio que não é para ganhar dinheiro. Não, é para ganhar dinheiro sim, tá tudo certo. Só que quando a gente coloca o cliente... virou moda, né? O cliente-centrismo, foco no cliente. Cara, a gente tá passando por um momento... igual eu te contei, eu tô indo para farmácia. Isso está sendo valiosíssimo. Me caíram vários vieses, sabe? Se olhar o cara assim, mas o cara é chato. Não, cara, o cara não é chato, ele está sem tempo, ele não está conseguindo atender. Mas... Então, assim, a contribuição genuína é o quanto que realmente você está comprometido em fazer aquela farmácia prosperar. Porque a gente vê preço de consultorias aí absurdas, né? Às vezes o cara paga 30, 40, 50, 60 mil. Uma ferramenta do lado dele, né? Pois é, e a gente tem um negócio lá, e a gente é mestre, hein, porque a gente participou da construção, a gente é mestre daquilo, e aí a gente, às vezes, alguém conseguiu vender um argumento melhor. Eu não estou falando que não funciona, pelo amor de Deus, não é isso. Vai vender um argumento melhor que ele tinha dentro de casa, já está no custo dele e a gente não conseguiu entregar. Isso me mata, isso me deixa louco, né? Ele diante tá ali, a gente fica, nossa senhora, o que aconteceu com esse cliente? Por que a gente não conseguiu fazer esse cara chegar lá, né? Então, assim, é contribuição genuína, porque ele tem que entender que nós não somos diferentes, que a gente quer a mesma coisa, que a gente quer que ele se dê bem, que a gente quer
que ele seja um porta-voz da marca lá na calçada dele para todos os clientes que passam lá e que isso faça a marca ser reconhecida, porque é um feedback positivo, né? No Espírito Santo mesmo, você vai passando no Espírito Santo em 9, farms, boy, peraí, o que está acontecendo? É só esses caras aqui, né? A gente viu algumas redes surgirem lá com algumas propostas que eu falava, nossa, gente, Deus do céu, isso não vai funcionar. E realmente, a gente não era uma proposta tão genuína, né? Então, a gente se esforça, de verdade. Eu diria que, desculpa, eu diria Não, que o pode seguir. associativismo, essas empresas sérias que estão no mercado, se propondo a ajudar outras empresas, hoje já vivem um cenário até bastante inverso. Porque antes você recebia muita gente querendo se Mas associar você a não podia você. assumir. Aí você, naquele momento, tentava contribuir com elas Beleza, e acabava que aquelas pessoas elas não tinham o perfil para estarem ali. verdade. E aí elas acabavam saindo ou sendo convidadas a saírem. E aí você começa a trabalhar a sua base. Eu falo até pela própria Farms. Dentro da nossa expansão, 70% delas são filiais dos próprios empresários que já estão dentro da rede. Eles se sentem confiantes de continuarem expandindo, E faz sentido outra multiplicando. marca, né, cara? Exatamente. Olha que Então, legal. eu já conheço a minha marca, eu já sei o que ela entrega. E aí você tem o inverso, porque esses 30% que aparecem de oportunidades, eles muitas vezes conflitam com o teu estatuto, com as tuas regras de distância, com as localidades onde você já tem a representação. E naquelas que ainda estão disponíveis, né? Porque voltamos a falar, nela não é só dinheiro, Não. né? Você precisa entregar qualidade. E aí você vai para essas oportunidades que realmente estão disponíveis e não é simplesmente porque você quer, aquele lojista quer que alguém ajude a entender os números dele, mas o pensamento dele não está devidamente aberto e preparado para ele receber esses feedbacks. É. Então são gestões antigas, são gestões assim que não aceitam muito opinião e ainda tem aquele perfil do empresário que às vezes tudo que você faz de pergunta para ele, não, isso aqui eu faço, não, isso aqui eu faço. Mas se você já faz tudo, por que que você não consegue prosperar? Né? Então, Por isso, então, que às vezes, porque eu vejo muito assim, né? O empresário tá numa rede, e daqui a pouco ele começa a ficar insatisfeito, aí ele sai daquela e vai para outra, e depois a outra também não dá certo, aí ele vai para outra. Tem isso, essa rotatividade. Mudou o problema, né? Ele mudou o problema. Nós É não temos ele ou muito. é a rede? Bom, eu vou, Né? Assim, eu vou te contar o seguinte: se não tiver um protagonismo dele, de fazer o que o Jeff está falando, de assumir que ele contratou alguém para ajudar e que de repente pode ter alguma coisa para contribuir, ele vai rodar 30 redes e não vai resolver. é mostrado, né, tudo que ele precisa fazer, executar. Mas quem precisa executar é ele. E aí ele não executa e ele quer culpar alguém, ele precisa colocar a culpa em alguém. E aí ele fala, não, peraí, então eu vou para aquela outra grama lá para ver se ela é mais verde do que a minha. Chega lá, todo mundo direciona para a mesma coisa, mas isso aqui eu também não quero fazer. E aí Entendeu? Eu não já há o que pedi, se fazer. eu já pedi para algumas lojas deixarem a rede, por vários motivos. Vários motivos. tá, cita 3 pra gente. Primeiro, Ou se você não Não, tiver 3, não, mas tem pelo menos um alguns, tem exemplo. alguns que, assim, o cara contratou e aí ele não responde nenhuma comunicação que você está fazendo. Tipo, não tem condição. Eu visitava a loja, eu ia visitar todas, eu rodava 10 mil quilômetros de carro por mês. Hoje não mais, porque assim, eu não sei te falar quantas vezes eu saí de casa para visitar a farmácia e aí você chega lá, o cara, rapaz, meu cachorro passou mal. Teve uma vez que falou assim, ó, então, 6 horas eu tenho que jogar peteca. Amanhã, falei, pô, tô a 300 quilômetros de casa. Então, assim, Prioridade. isso já aconteceu. Já aconteceu também o seguinte, o cara pega a informação, porque a gente, embora a Coirmã, a Febrafar, tudo, a gente tem as nossas negociações, né? Aí o cara pega as negociações que a gente manda, dá um print, manda para o outro fornecedor. Também já... Porque, cara, é segredo de negócio. Naquele momento ali, você tem que aproveitar o que tem de bom para você e beleza, o mercado vai abrir uma hora, mas não... E tem uma outra coisa também, é o seguinte, ele pega a marca, para nós não tem nada da Inova, assim, eu acho que a marca é algo que a gente realmente... tem um jeito de ser, tem uma postura que a gente gostaria que o cliente tivesse lá. Tem uma cultura, a marca Uma tem a cultura. cultura dela. É exatamente isso. Cultura, processo e pessoas, essa é a tríade, né? Uhum.
Quando a gente vê que não há respeito a essa cultura, que há, por exemplo, uma conduta que pode expor essa cultura, né, aí a gente pede para tirar. Uma vez eu cheguei numa farmácia, eu acho que 2012, eu e a Lidiane. Eu cheguei, eu olhei a farmácia. Bom, vou nem falar porque vai saber qual que é. Olhei a farmácia e falei assim: puxa vida, não tem nada de remédio aqui. Mas ele tinha Celozoc, um monte de Celozoc na prateleira. Eu falei: Celozoc é caro, velho. Os caras. Peraí. Fui lá, peguei a caixinha do Celozoc, não deu outra, né? Venda proibida pelo comércio. O que tinha acontecido? Alguém estava desviando, eu não sei nem se é desvio, mas estava lá, mas o contrato não passou da meia hora ali que eu vi aquilo. Entendeu? Então a gente tem que saber com quem que a gente anda, porque senão expõe a marca, expõe o negócio. Sim. E aí, então, vamos imaginar que tem agora, nesse exato momento, um proprietário, uma proprietária de farmácia pensando em buscar um grupo para se associar, está precisando de ajuda, não está conseguindo fazer a gestão do negócio. Como ela escolhe, né? O que ela precisa, da mesma forma que vocês têm critérios para admitir, que critérios essa farmácia deve observar quando ela vai buscar uma rede para se associar? Bom, aí Tô deixando ele matar as primeiras, que eu completo. aí eu vou vender o meu jabá, né? Porque aí eu só posso falar da Farms, né? O que normalmente as farmácias lá no Espírito Santo, se elas, ou agora na Bahia, né, que a gente também está abrindo lá, o que ela pode esperar de agregar dentro do negócio dela, se ela adquirir a bandeira nossa, a bandeira do grupo, né? Eu já chamo de Grupo Farms porque nós temos uma união de marcas e de produtos que agregam muito dentro da venda, dentro do negócio do associado ou licenciado ou aquele que adquire a nossa marca. Então, claro, além das ferramentas, né, todas elas que a própria Febrafar disponibiliza, o PAI, que o Alan já falou aqui, que vai medir os indicadores, que vai fazer você entender melhor aonde você está gastando mais ou economizando menos, te organizar dentro da sua estrutura, mas, além disso, nós temos diversos produtos nossos, nós temos convênio, nós temos crediário próprio, agora a gente está desenvolvendo o nosso aplicativo, nós temos um time preparado para poder, à disposição dos nossos empresários, a gente tem uma agência de marketing própria, que isso também, uma galera lá com muita técnica, muito know-how para entregar muito para todos os lojistas. Nós temos um setor de inteligência de mercado, que vai te direcionar se a tua precificação está adequada, se você tem algum mix de produto que possa ser melhorado dentro da tua loja pelo BRIC da sua região. Com isso, você vai aumentar seu faturamento. Nós temos layoutização de loja, que vai posicionar melhor o teu produto na seção. Vai fazer também você criar novos espaços para gerar ambiente, gerar fluxo dentro da tua farmácia. E tudo isso vai, com certeza, fazer a diferença lá no teu ponto de venda. Hoje a Farms tem, vou falar aqui de 3 produtos do grupo, que é convênio, crediário e marca própria que a gente desenvolve, que só esses 3 produtos representam hoje 10% no faturamento da farmácia. Então imagina, quem está dentro do grupo, se sair, perde 10% de venda. Quem entrar, de cara, vai ganhar 10% de faturamento, porque são produtos que são exclusivos, né? E além das ferramentas, porque não adianta, vou entrar da noite pro dia, isso? Precisa trabalhar. Precisa expor, precisa colocar o produto, precisa capacitar a equipe, precisa treinar. A gente investe em treinamento de empresários, treinamento de perfumista, treinamento de balconista, campanha de vendas para a equipe de loja, incentivo para o empresário que possa motivar ele a abrir novas farmácias. Tudo isso vai agregar naquele que está procurando uma marca forte, uma marca que possa devolver para ele não simplesmente aumento de faturamento, mas realmente rentabilidade, tranquilidade para tocar os negócios com mais segurança. Caminhar sozinho hoje é cada vez mais difícil e desafiador. Assim,
Se for olhar, for criar uma matriz de decisão, Vivi, eu acho que eu, como já tive numa associação pura e simples, e eu estudei muitos modelos, sabe? Fiz um dia na época, ABF, fui lá na Associação Brasileira de Franchise, fiquei um dia lá, fiz um curso, e eu tinha feito Empretec, então eu montei o modelo de negócio da Inova, foi bem pragmático, né, cara? O que o mercado gostaria de atender? Pensando com a cabeça do cliente, sabe? Ele tem que entender o que cabe para ele. Porque existe, por exemplo, o cara é um administrador de empresa. Tinha um amigo aqui agora que falou assim: rapaz, eu acho que eu vou fazer farmácia e tal. Eu falei: cara, você vai estudar um tempão para depois economizar um salário, uma pessoa. Será que você não deveria dedicar tempo a gerir melhor o teu negócio e criar mais 4 ou 5 postos de emprego ao invés de destruir um? Ele quer fazer farmácia para não precisar contratar o farmacêutico. Isso é pensar como. Então, assim, ele tem que pensar qual proposta é capaz de somar o mindset dele ao modo de pensar para que ele possa prosperar. A nossa missão nesse mercado realmente é aumentar o sarrafo. Nós temos que aumentar o nível de exigência. Porque a gente é capaz hoje de copiar a operação dele em tempo real. A gente é capaz de copiar soluções que ele está aplicando ou não em tempo real. A gente é capaz hoje, e aí eu falo eu não estou falando, eu estou generalizando mesmo, né? Porque realmente tem ferramentas aí no mercado, acessíveis, baratas, e que, sinceramente, se for, é preciso dedicar só para conhecer. Mas hoje, lá de novembro do ano passado para cá, a gente tem um time que são os aceleradores de vendas lá. Venda e resultado. Então, a gente colocou, eram 14 pessoas, 2 horas por semana de treinamento para aprender a ler o BI e dar a solução para o cliente. Quantas empresas estão fazendo isso nesse país hoje? Então, eu tenho que querer ter cliente que queira esse mindset de melhorar a gestão. Não adianta ir para o cliente que só quer a compra porque eu vou ter melhora na compra, beleza, mas... Tá vendo que vai e volta, a gente volta lá a identificar qual é o perfil. Qual é o perfil? Você está preparado para isso? Né? Eu tenho cliente lá no Espírito Santo que montou a farmácia com 35 mil reais. O cara vende 2 milhões hoje. Por quê? Eu já fiz conteúdo sobre isso. Quanto custa montar uma farmácia? E a conta passou de 100 mil, assim. Passa de 100 mil, 500 mil reais, sei lá. 35 mil é muito pouco. O perfil que eu procuro é o cara imparável, entendeu? Sem fazer apologia a nenhum cidadão que usou o termo, mas pensa o seguinte... o empreendedor ele tem que ser incansável, ele tem que acordar todo dia lá, cumprir a missão dele, saber que ele vai ter os louros dele, mas não adianta pensar que ele vai entrar numa rede que seja, e que vai falar assim: agora eu sou dono de farmácia, eu entro às 8, saio às 6. Não. No primeiro ano, provavelmente você vai trabalhar às 10. No primeiro ano, quando faltar alguém, você não tem gerente não, eu sei que vai lá fazer. Então, tem que olhar as propostas das redes que tem, entender o que te falta como empresário, para entender como empresário qual é a melhor que se adequa, porque a gente também tem preços absurdos, assim, às vezes, que você fala assim: cara, peraí, uma taxa cara para entrar, às vezes... Tem uma média de mercado, assim, em média... Não tem. Quanto o mercado, a rede cobra para ter um associado? Eu conheço rede que vende a taxa inicial de franquia por 25, taxa de franquia por 25 mil, taxa de licenciamento por 30 mil. Em geral, a mensalidade é o quê? Um salário mínimo? A gente agora foi para R$ 1.800, né? Mas é uma taxa de adesão também de menos de 2 mil. O negócio é assim: eu estou preocupado com a LTV dele, eu estou preocupado com o tempo que ele vai ficar gerando valor dentro da rede e escalar o volume dele, porque assim a gente tem receita com esse volume, e sim, esse volume permite a gente fazer mais coisas por ele. Porque, Vivi, 2 horas por semana para 14 colaboradores, aquele colaborador que está fazendo isso não é mais um colaborador de salário mínimo, né? Eu estou escalando, eu estou melhorando. Assim... Existia trabalho de gestor de rede há 20 anos atrás? A gente nem sabia o que era, né, cara? Hoje a gente sabe. Hoje, se você for conversar com alguém que toca uma rede, tá... Apesar que ainda tem o empresário que bate o escanteio, que é correr para cabecear, né? Mas naquela época, com certeza, era zero, né, praticamente. E hoje, se não houver um reconhecimento profissional, se a rede também não for uma rede capaz de pagar o seu time...
ela não consegue escalar, cara, porque o cara fica bom ali, aí fica igual a cidade do interior. Sabe, "Ô, aquele menino inteligentão, tá morando fora. Tá morando fora, foi embora, ganhou um emprego e foi embora, né? Não tá lá mais. Mais do Entendeu? que escalar também dá autonomia, né, Alan? Ó, Porque hoje, o empresário que se preze hoje, que, não vou nem falar dele estar em associativismo, licenciamento, que seja independente. Cara, se você não confia nem no teu time que tá lá ó, dentro, que é aquele que tem o termômetro do dia, se é você que acredita que sabe tudo e que vai direcionar o rumo e o sucesso do teu negócio sozinho, esquece. você quer ver? Não tem Quer ver? rede que faça Quer milagre. ver como é que o comando e controle tá caindo por terra? E eu tenho essa dificuldade, porque eu fui criado numa época que era comando e controle. A hora que chegou a hora de eu comandar e controlar, como diz o Buzarello, deu ruim pra mim, né? Comando controle, você quer dizer que o empresário que não consegue delegar. É, microgerenciar a atividade de todo mundo o tempo todo, sendo que Entendi. você devia cuidar da cultura para ter certeza que tá introjetado no cerne da pessoa que tá ali que vai fazer certo. Aham. Aí não, aí eu fico criando comando e controle. Por exemplo, ó, você não pode fazer recarga. Ó, teu caixa aí, ó, não dá, só eu que fecho teu caixa. Não, cara. Tem coisas aí, compra, não posso delegar as compras. Então a minha luta lá na Inova é isso, sabe? Nós vamos começar a fazer imersões, vamos começar a reformar uma sede, ficou linda, vamos começar a levar o pessoal para lá e falar, meu, vem cá, olha como é que toca, vamos brincar de abrir, vamos brincar de fechar, vamos brincar de fazer feedback com a equipe. Porque A Inova está em BH? Varginha, sul de Varginha. Minas, terra do ET, qualquer semelhança é só Mera uma piada, é coincidência. lógico. Entende aí a questão da independente? Você vê que a gente está falando aqui de negócios que já são sucesso, né? Tanto a Inova quanto a Farms, mas que a gente continua tendo que massificar processos, pessoas com empresário. E a cultura, Imagi- né? Vender a cultura, cultura, para gerar. processo, pessoa. É. Imagina quem está lá fora, quem está sozinho, que ainda não conseguiu ter um direcionamento. Então, o tempo todo você treinando e você ainda bate de frente com uma Olha, gente, a resistência. pergunta que não quer calar. Eu tô aqui me perguntando se faço ou não faço essa pergunta, mas Manda eu bala. parei. Vocês acham que o independente vai desaparecer? Não vai não, porque tem muito independente bom. A gente tá tratando todo mundo como raso. Mas tem independente que vende 12 milhões aí por mês. E não são poucos, não. Tem alguns, entendeu? Não vai desaparecer, não, mas vai haver uma concentração de mercado, isso é inevitável, né? O que eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que desaparecer é uma palavra muito Forte. forte, mas Uhum. com certeza é uma tendência que reduza, como já está reduzindo. Continua crescendo, tá? O último mas gráfico que eu Em vi da número de Closar. Mas olha lojas, de só. participação de mercado. É porque não olha só o número que cresce, tá? Então, a mesma proporção que abre também é a mesma que fecha. Não dá para analisar só um É. dado, né? Tem que analisar todo o contexto A mesma desse proporção. dado. Então eu falo o seguinte, da mesma forma que não vão desaparecer, eu repito o que eu já disse aqui, está cada vez mais difícil caminhar sozinho. Eu não estou dizendo que a solução está na Inova, que está na Farms, que está na Febrafar, mas a solução está em você buscar ter mais conhecimento, ampliar o teu leque de conhecimento. Nem que eu tenha que fazer network com um outro empresário independente, nem que eu tenha que juntar forças com mais 3, 4 colegas para pelo menos nós trocarmos estratégias comerciais, eu preciso abrir minha mente. Aquele independente que está lá sozinho no canto e que ele acredita que a solução dele é apenas ficar no balcão esperando que o consumidor entre para que ele atenda, aquele ali entra nessa lista que você colocou. Esse vai desaparecer. Mas, por completo, eu tenho para mim que, independente de qual for a denominação, associação, franquia, procure alguém, faça network, converse com mais alguém para você Quer ver um permanecer no negócio? mercado. Eu atendi um grupo do Maranhão, aqui. Veio pra Bradilã e tal. A moça, levei eles lá na Febrafar. Aí chegou lá, a moça falou assim, então, eu nunca tinha vindo para São Paulo. Eu falei, ela nunca tinha vindo para São Paulo, mas isso não define ela. Eles têm 9 lojas no interior do Maranhão. A hora que ela começou a falar de gestão comigo, eu falei, tem os indicadores todos. Ela tem? Tem. Só que precisa aprender a cultura da equipe. Porque evasão de mão de obra e tal. Então, assim, essa moça não vai
Mesmo que ela não vá para nenhuma rede, ela vai aprender a tocar, né? E tem uma coisa bacana que eu acho que traduz bem. O Edson estava mostrando agora ali na palestra, quais os fatores que compuseram o crescimento de cada grupo. Então, eu vou separar do Brasil, Febrafar, outras redes de associações, independentes e pequenas redes. Outras redes de associações e Febrafar tem um componente lá que é recomposição de margem, Vivi. Tá com 34% do crescimento da Febrafar foi por mudança de preço e recomposição de margem. Das outras associações, 32%. Então, assim, a Febrafar cresceu mais um pouco, as outras associações também cresceram. Recomposição de margem é quando, ao se associar, a farmácia melhora a margem de lucratividade? Precificação. Precificação. É porque ficou técnico demais pra mim. Começamos a precificar melhor o produto, porque senão a gente viu que a gente ia parar de trabalhar, porque deixava de fazer sentido. As outras associações e redes também viram isso, mas as redes regionais, que são redes de um dono só, são 6, né, raiz, CNPJ e até 6 filiais, esse pessoal está passando um certo aperto, porque assim, tem volume, tem volume e não tem como ter a gestão tão afinada, que a gente consegue entregar com uma... Pra você ter ideia. Você falou em cooperativas? Corporativas, redes corporativas. Redes corporativas, tá. Olha para você ver, uma farmácia pequena tem 5.000 tipos de itens lá, SKUs. Você imaginou que parte quer precificar isso? E se eu te falar que a gente consegue precificar rapidinho por margem? Quanto que o cara quer ganhar, a gente calcula o desconto ao contrário e entrega para ele uma lista prontinha. Quanto Mas que tem vale muita isso? coisa envolvida na precificação. Lógico. Né? Produto que mais gira, produto que menos gira, produto que é destino, produto que é de composição de lucro, produto que eu não consigo vender com uma margem muito grande, por exemplo, fralda. Fralda, as top, aí você fala assim, cara, eu não vendo fralda, beleza, qual que é o teu preço? O cara tá marcando 50%, não vai vender. Ele vai ter que baixar o preço se ele quiser entrar para o jogo. Então, assim, para resumir aqui só um pouquinho, assim, não vai acabar. Só que cada vez mais você vai ter igual a Matrix, sabe? Você tem 2 pílulas, a vermelhinha e a azulzinha. Você só tem 2 caminhos para escolher. Ou você se agrupa com quem faz sentido suprir as suas necessidades de gestão, ou então você fica sozinho, mas deixa de crescer. Porque é isso que os números apontam, né? Você cresce menos do que a inflação montada, mas o Edson fala muito isso, eu já ouvi várias vezes, né? Que a proposta do associativismo, dos agrupamentos, não é fazer com que a empresa sobreviva ou que ela é para prosperar, né? Quer dizer, o objetivo, o propósito é fazer prosperar. Né? Eu trouxe aqui esse livro, que é o livro do Edson Tamassia, para mostrar aqui. Quem não leu tem que ler, isso aí é uma bela história. Eu ganhei esse livro dele, eu li esse livro, já tem um tempinho. Página 86, depois você olha aí. Página 86. Todo mundo que está nesse livro sabe citar para minha página. O Alan é o segundo que cita a página. Esse livro, o título é Sonho, Loucura ou Empreendedorismo, um relato histórico sobre a criação do maior grupo associativista do Brasil, conta a história de fundação da Febrafar, as redes que fundaram a Febrafar, né? E é um pouco isso, né, gente? Sonho, só para a gente fechar aqui nossa conversa, sonho, loucura ou empreendedorismo, né? Quer dizer, essa história é uma história que envolve muita coisa, muito sonho de muita gente, né? Na Disney, Vivi. E lá tá escrito assim, se é possível sonhar, é possível realizar. Eu acho que hoje, ninguém aqui, cara, imaginava que o associativismo ia ser o tamanho que é, a pujança que é, o que... Cara, a gente para. Tem algumas... Esses dias eu escutei um negócio meio ruim, sabe? Que tem gente que não teve uma boa... Indústria que não soube ter apoio para fazer um bom negócio com o associativismo, e aí tem que conhecer mais. Porque se a experiência primeira não foi boa, a gente está muito organizado. A gente realmente dá conta de atender, a gente realmente senta na mesa e fala com profissionalismo, preocupado na execução, na entrega. Se isso não acontecer, realmente pode até me falar, pode comentar e falar, não, deu errado, eu duvido. Porque a gente consegue sim fazer as entregas para todos os atores envolvidos. Mas há 20 anos atrás, cara, quando eu entrei lá na Uai Pharma, lá no interior de Minas, você foi lá, o Neto foi com o Serjão
lá visitar a gente lá em Três Pontas. Ainda era uma coisa meio handmade, sabe? Era um negócio muito na mão e tal. E era incrível, a gente já ficava maravilhado porque a gente conseguia ver a demanda de compra da loja, que é o acorde, né? Cara, com essa informação, o que derivou? Você tem bússola, você tem brick, você tem um monte de coisa. Então, assim, é loucura, não é nem sonho isso, que a gente sonhava só em ser um pouquinho melhor. A gente fez muito mais do que ser um pouquinho melhor, nós somos realmente distintos. O Edson vem deixando um legado muito importante para o segmento farmacêutico, né? Ele vem contribuindo para o empresário entender a importância dele para aqueles que realmente querem se apegar na prosperidade. Como este mercado ele é muito dinâmico, né? Quem não consegue fazer a gestão do próprio negócio, quem ainda prefere substituir o farmacêutico, vamos dizer assim, é no mínimo preocupante. As ferramentas muitas vezes estão na sua mão. Os dados e os números estão diante dos seus olhos, mas a tomada de decisão e a estratégia da execução cabe a você. E às vezes você não sabe o que fazer com aquilo ali. Aí sim faz toda a diferença a Febrafar, o associativismo, as marcas licenciadas, enfim, todo esse cenário que pode te dar muita contribuição para você continuar crescendo. Essa loucura aí fez a gente ganhar repertório, Vivi. A gente tem muito repertório, muito. A gente tem uma biblioteca grande lá. Então hoje a gente é capaz de, sabe, tratar cada um na sua dor, dá para fazer. Antes a informação só estava na mão do laboratório, né? E olha lá, agora que a gente informação ainda duvidava. Tá na nossa. A gente ainda duvidava. O cara vem falar, o mercado é desse tamanho, é nada. Enfim, não há espaço para dúvida. E eu acho que a palavra de ordem é execução. Sinceramente, saímos do sonho, saímos do lúdico, vamos para o prático, vamos para a execução, pé no chão. Estamos num ano que vai ser um ano maravilhoso para quem trabalhar. Vai ser um ano maravilhoso para quem executar. Vai ser um ano maravilhoso conseguir pôr propósito para ir lá abrir a tua farmacinha todo dia. Se for com a Inova, bom. Se for com a Farms, bom. Que engrosse o nosso caldo. Que faça a gente... Quanto mais relevância, melhor. Sem escassez. Vamos todo mundo contribuir e andar para um lado só. Acho que era sonho. Virou loucura, mas antes de mais nada, uma história de empreendedorismo mesmo. De executar um pouquinho melhor a cada dia, sabe? De não se calar, não. Você vai falar... Quantas vezes me chamaram de louco? Ih, não sei se melhorei não, mas... O que eu sei é que esse papo foi bom demais, Aí, como o mineiro fala, que eu gosto de falar. Foi muito bom estar com vocês, conversar com vocês. Alan, muito obrigada pela sua participação. Deixa os seus contatos, suas redes sociais. Tá, www.redenovadrogarias.com.br. Lá vai ter o contato da sede, da central, né? Vou deixar o celular também, vai que, né? 33 99929 2751. Pode ligar, eu atendo. Se eu não atender na hora, eu tô em reunião, depois na conversa, não tem problema não. Meu Deus, beleza? Se prepare. Jefferson, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito prazeroso bater um papo com o Alan. A gente tá junto lá no mesmo mercado. Verdade. Uma empresa muito respeitada pela Farms também. E também agradeço por ter tido aqui um momento com você, poder falar um pouco lá do nosso trabalho. Para quem também quiser conhecer um pouco mais da Farms, é farms.com.br, não Rede Farms, tá? É farms.com.br. Bom, dentro das redes sociais tem lá meu LinkedIn, Jefferson Jardim, Jefferson com 2 Fs. Qualquer outra coisa é genérico, né? Mas genérico também é muito bom. É bom. Genérico tá crescendo, gente. E muito. São nossos parceiraços. Isso aí. Muito bom. E também deixo o meu contato, DDD 27 99789 1474. Maravilha. Muito obrigada. Até a próxima. Espero estar com vocês muito em breve. Valeu, Vivi. Obrigado. Obrigada pela companhia. Fechamos aqui mais um episódio da 2ª temporada do Abradilancast. Eu te vejo no próximo. Até lá. Tchau, tchau.